possibilidade de produção. Ou melhor, no plural, né? Possibilidades de produção. Este vai ser o assunto de economia básica que eu quero tratar no vídeo de hoje. Eu já tratei um pouco sobre esse assunto em vídeo anterior ou em vídeos anteriores, quando eu estava no capítulo 2 do livro Texto Básico que eu estou utilizando e que está me ajudando na construção desta playlist sobre economia básica, que é o livro do Mankiw, Gregory Mankiw, Introdução à Economia. Este baita livro aqui. E então, no capítulo 2, pensando como economista, nós já vimos, ou eu já vi este conceito, né? Que basicamente significa o seguinte: fronteira de possibilidades de produção é um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Então isso foi o conceito de fronteira de possibilidade de produção. Mas no vídeo de hoje já estamos no capítulo 3, que trata sobre interdependência e ganhos comerciais. E aí hoje então não é exatamente sobre possibilidades ou fronteira de possibilidades de produção, mas sim possibilidades de produção em si, que é o título do texto que eu tenho por aqui. Evidentemente que, na verdade, elas significam, são conceitos parecidos, né? Ou, na verdade, o mesmo, a fronteira de possibilidades de produção. Então, vamos ao texto propriamente dito. Suponhamos que o agricultor, vamos bem devagar aqui, possivelmente gravarei mais de um vídeo, porque o assunto é longo e também complexo, um pouco complexo, e a gente precisa avançar lentamente aqui no canal. Lembrando, estou construindo uma playlist de economia básica e o livro texto é do Mankiw, então estou avançando bem lentamente mesmo. Suponhamos que o agricultor e o pecuarista trabalhem 8 horas por dia cada um e possam dedicar esse tempo ao cultivo. Bom, só contextualizando aqui, no vídeo passado eu tratei sobre uma parábola para a economia moderna. E nessa parábola, basicamente o que o Mankiw trouxe é o exemplo de que no mundo, apenas como suposição, estamos simplificando aqui, a economia precisa ser simplificada para que a gente possa entender as relações. Então ele trouxe um exemplo de que existem apenas duas pessoas no mundo, um pecuarista e um plantador de batatas, que gostariam de comer tanto carne como batatas. Então o que acontece nessa situação? Quando que um vai decidir por autossuficiência, quando que um vai decidir produzir as suas batatas, mas também carne, quando que um que produz a carne também resolveu que vai produzir batatas, enfim, até quando que isso vale a pena ou não. Enfim, todo o exemplo que estamos analisando aqui então, nesta série de vídeos sobre interdependência e ganhos comerciais, estamos pensando sempre neste contexto em que existem dois produtores no mundo todo, apenas um de batata e um pecuarista, né? Um produtor de carne e um produtor de batata. Vamos então ao assunto de hoje, parte 1, né? Suponhamos que o agricultor e o pecuarista trabalhem 8 horas por dia cada um e possam dedicar esse tempo ao cultivo de batatas, a criação de gado ou a uma combinação das duas coisas. Então aqui nós temos essa situação dos dois em que ou eles se dedicam nestas 8 horas de trabalho combinando as duas coisas, tanto o pecuarista como o agricultor, ou então focando exclusivamente em uma delas. A tabela na figura 1, que eu vou explicar no próximo vídeo, hoje eu quero ficar mais no texto em si, mostra a quantidade de tempo que cada um deles precisa para produzir 1 quilo de cada um dos bens. Então este gráfico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele basicamente mostra ali, em termos numéricos, quanto tempo cada um deles precisa para produzir 1 quilo de cada um desses bens. Então, quanto que o pecuarista precisa de tempo para produzir carne, 1 quilo de carne, quanto que como é que é o nome aqui? O plantador de batatas, né? Tinha um outro nome aqui. Plantador de batatas. O agricultor precisa de tempo para produzir 1 quilo de batata e vice-versa também, né? Então a tabela 1 mostra a quantidade de tempo que cada um deles precisa para produzir 1 quilo de cada um dos bens. O agricultor pode produzir 1 quilo de batatas em 15 minutos e 1 quilo de carne em 60 minutos. Veja que ele é muito mais eficiente na produção de batatas, né? Porque ele leva apenas 15 minutos, enquanto que na carne ele precisa de 60 minutos. Isso para o agricultor. A pecuarista, que é mais produtiva nas duas atividades, consegue produzir 1 quilo de batatas em 10 minutos. Veja que ele é um pecuarista e ainda assim ele produz mais batatas do que o próprio plantador de batatas, né? Em 10 minutos, o agricultor leva 15 minutos. E 1 quilo de carne em 20 minutos. Então, evidentemente que nesse caso aqui o pecuarista é eficiente, muito mais eficiente em ambas as produções.
As duas últimas colunas da tabela da figura 1 mostram a quantidade de carne ou de batatas que o agricultor e a pecuarista conseguirão produzir se trabalharem, então, 8 horas por dia produzindo um só tipo de alimento. Então, aqui é um outro contexto que mostra se eles focarem em apenas um destes alimentos. Já o painel B da figura 1 ilustra as quantidades de carne e de batatas que o agricultor consegue produzir, ilustra as quantidades de carne e de batatas que o agricultor consegue produzir. Se ele dedica todas as 8 horas do seu dia de trabalho ao cultivo de batatas, conseguirá produzir 32 quilos de batatas, medidos que estão aqui no gráfico, né, no eixo horizontal, e não produz carne. Então, se ele focar exclusivamente em batata, ele produzirá ao longo de 8 horas 32 quilos de batatas. Se ele dedica todo o seu tempo à produção de carne, então produzirá 8 quilos de carne medido, também conforme mostra o gráfico, mas não produzirá batatas. Então ele tem aqui um trade-off, né? Ele tem que escolher ou produz batata ou carne. Se produzir carne, produzirá em 8 horas de atividade 8 quilos de carne, 1 quilo por hora mais ou menos. Se resolver produzir exclusivamente batatas, então serão 32 quilos de batatas em 8 horas de atividade. Se divide seu tempo igualmente entre as duas atividades, ou seja, o pecuarista, né, o agricultor, dedicando 4 horas a cada uma, então ele produzirá 16 quilos de batatas e 4 quilos de carne. Matemática, né? E essa figura mostra os 3 resultados possíveis e outras possibilidades intermediárias também, né? Eu vou tratar melhor, como já disse, no próximo vídeo sobre esses gráficos. Esse gráfico é a fronteira de possibilidade de produção do agricultor em si. Então, estes gráficos, né, eles mostram a fronteira de possibilidade de produção do agricultor, ou seja, entre batatas e carne. Como vimos já no capítulo anterior, eu já mencionei isso no início do vídeo, as fronteiras de possibilidades de produção, fronteiras ou fronteira, né, de possibilidades de produção. Então, algo que você está produzindo, a sua produção, e quais são as fronteiras, os limites disso. Representam as diversas combinações de produtos que uma economia pode produzir. Elas ilustram um dos 10 princípios de economia no capítulo 1, ou seja, de que as pessoas enfrentam trade-offs. Aqui o agricultor enfrenta um trade-off entre produzir carne ou produzir batatas. Então este é o trade-off, que é o princípio número 1 da economia, né? Que toda decisão envolve, né, uma escolha conflitante, ou seja, um trade-off. Deixa eu ver se vale a pena a gente continuar no vídeo. Vou ficar por mais um parágrafo só. Você deve se lembrar de que a fronteira de possibilidades de produção, apresentada no capítulo 2, foi desenhada com a curvatura para fora, né? Neste caso, a taxa na qual uma sociedade poderia trocar um bem por outro dependia da quantidade produzida. Aqui, entretanto, a tecnologia que um agricultor emprega para produzir carne e batatas, como mostra nessa figura, permite a alternância entre os dois bens em produção constante, porque a tecnologia dele, no caso, seja qual for, né, tanto para produzir carne ou batatas. Sempre que o agricultor gasta 1 hora a menos produzindo carne e 1 hora a mais produzindo batatas, ele reduz a produção de carne em 1 quilo e aumenta a de batatas em 4 quilos. Não importa a quantidade produzida. Portanto, a fronteira de possibilidades de produção apresenta-se em linha reta. Eu vou até dar uma retornada no capítulo 2 de fato, né? No capítulo 2 a fronteira de possibilidades de produção ela é curva, assim, ó. Nós temos um gráfico x e y aqui, isso que eu estou trazendo aqui, né? E a clássica fronteira de possibilidade de produção ela é curva, porque depende da quantidade. Neste caso aqui, depende muito mais da tecnologia em si, né? Então ela é linear. Vamos ver se ainda vale mais um parágrafo ou não. Na verdade, como só tem no texto mais 2 parágrafos pequenos, então eu vou terminar eles e nos próximos eu continuo na leitura dos gráficos em si e das figuras. O painel C da figura 1, que é um outro gráfico, né, mostra a fronteira de possibilidades de produção já do pecuarista. Então agora eu mencionei até o momento a do agricultor. Se ele se dedica ou ela por suas 8 horas e do seu dia a produção de batatas, então ele produzirá 48 quilos de batatas e não produzirá carne. Se dedica-se ou dedica todo o seu tempo à produção de carne, produzirá 24 quilos de carne, mas não produzirá batatas. Se divide o seu tempo dedicando 4 horas a cada atividade, ela produz, a pecuarista, né, 24 quilos de batatas e 12 quilos de carne. Novamente, a possibilidade de produção da produção mostra todos os resultados
possíveis, que tratarei nos próximos vídeos. Se o agricultor e a pecuarista optam pela autossuficiência, ou seja, por si mesmo, e não por comerciar um com o outro, ou seja, optam por não comerciar, cada um consome exatamente o que produz. Nesse caso, a fronteira de possibilidades de produção, porque afinal de contas o comércio é sempre um excedente, né? Então se você é autossuficiente, você apenas produz o que você consome. Nesse caso, a fronteira de possibilidades de produção também representa a fronteira de possibilidades de consumo, ou seja, sem o comércio, essa figura 1 mostra as possíveis combinações de carne e batatas que o agricultor e a pecuarista podem produzir e consumir. Essas fronteiras de possibilidades de produção são úteis para demonstrar os trade-offs, como já mencionei, né? Ou seja, as escolhas conflitantes que pairam sempre sobre qualquer decisão econômica, que o agricultor e a pecuarista precisam enfrentar, porém elas não nos dizem o que eles efetivamente farão, apenas mostram as escolhas conflitantes. Para determinarmos suas escolhas, precisamos conhecer os gostos dos pecuaristas ou do pecuarista e do agricultor. Vamos supor que eles escolham as combinações identificadas pelos pontos A e B da figura 1. O agricultor, ou seja, produz e consome 16 quilos de batatas e 4 quilos de carne. E a pecuarista produz e consome 24 quilos de batatas e 12 quilos de carne. Bom, o texto é basicamente esse, e nos próximos vídeos, agora sim, quero tratar sobre as figuras, né? Tentando explicar e entendendo um pouco melhor. Mas, para resumir o vídeo de hoje, esse vídeo sobre possibilidades de produção envolve o princípio número 1 de economia, o princípio elementar, aquele que é o mais básico de toda a economia, ou seja, que toda escolha envolve uma escolha conflitante. Todo momento de decisão econômico envolve uma escolha conflitante sempre, e este é o famoso trade-off. Então eu fico por aqui, dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei sobre uma parábola para a economia moderna, trazendo, né, como que seria esse exemplo de pecuarista e agricultor. Estou construindo uma playlist de economia básica, vou deixar ela completa aqui no final, ou a playlist de economia geral também aqui no final. No próximo vídeo, então, figura 1 sobre a possibilidade ou a fronteira de possibilidades de produção entre o agricultor e a pecuarista. Valeu!